Oiê, tudo bem? Extraordinária noite para você e se você estiver vendo durante o dia, extraordinário dia. Você sabe que você nasceu para ser feliz, não é? Você nasceu para ter tudo de bom. E é pensando nisso que nós estamos aqui trazendo para você o melhor. Eu tenho me empenhado bastante para trazer assuntos bem bacana que possam nos ajudar. E hoje eu estou muito feliz porque a doutora Marina Facchini, uma pessoa iluminada, tem um conhecimento maravilhoso sobre nutrição, sobre metabolismo, emagrecimento, bem-estar, autoestima e as nossas questões aí de mulher, né? A nossa briga com a balança. Você briga com a balança? Menina, vou te contar uma coisa, eu brigo com a balança desde os 11 anos, exatamente. E hoje eu vou aprender também, vou aprender bastante. Então eu vou te pedir um favorzão. Clica nesse aviãozinho que nós temos aqui, aviãozinho que chama. Clica nele e aí você envia para os seus amigos, para os seus familiares. Com certeza você conhece alguém que está brigando com a balança, né? Então vamos lá, eu vou aqui pedir para vocês já deixarem, já deixa aí as suas perguntas, né? Faça as suas perguntas. Deixa eu fixar o comentário aqui e já vou cumprimentar todos vocês. Faça sua pergunta. A doutora Marina já está pedindo aqui. André Ramos, obrigada, querido. Tudo bem com você? Que bom. Faça a sua pergunta. Publicar, como é que a gente fixa comentários? Vamos lá. Fixar comentário. Tô ficando esperta. Faça a sua pergunta. Doutora Marina, vou aceitá-la. Vamos lá, doutora Marina. Amigos, chamem as pessoas, né? Todos nós aí temos alguma questão. Cláudia, obrigada, querida. Júlia Giovanelli, obrigada. Boa noite, Bem-vinda! Que alegria! gratidão. Tá me ouvindo? Muito bem-vinda, sim, super bem. Como é que você está? Seja muito Primeiro, bem-vinda. obrigada pelo convite, amei. Ah, é uma honra para mim. Nossa, eu fiquei muito feliz quando você aceitou. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou te pedir uma gentileza. Se apresenta para as pessoas aqui, né? Muita gente, tá vindo bastante gente aqui da sua rede, que é uma rede bonita, tem um perfil lindíssimo. Doutora Marina Facchini, né? É, Arroba. doutora Marina.Facchini. Ponto. Tem um pontinho aí no meio. Legal. E eu estava vendo os vídeos, nossa, super esclarecedores. Você é didática, você passa realmente informação, você não economiza informação, menina. Que Ah, maravilha! obrigada. Que A coração! gente tenta, né? A gente tenta. Nossa, Então, deixa eu lindo! me apresentar um pouquinho para quem não me conhece ainda. Acho que bastante gente aqui já me acompanha lá no Instagram. Mas para quem não me acompanha, eu sou a doutora Marina Facchini, eu sou médica. Eu atuo na área de nutrologia e endocrinologia e moro na cidade de Araras, interior aqui de São Paulo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre comer emocional, né? Muito legal. É muito precisa, né? Porque todos nós temos essas dificuldades aí, né? Hoje eu estava atendendo, Marina, agora há pouco estava atendendo uma cliente, ela falou para mim assim, eu estou numa pressão muito grande no meu trabalho e eu engordei 9 quilos. Eu havia perdido esses 9 quilos, né? E agora eu engordei. Inclusive, gente, a gente não fala eu perdi 9 quilos. Sabe por quê? Quem perde, o dia encontra. Vai achar. Vai achar. Se perdeu, vai achar. Se perdeu, vai achar. Perdi 9 quilos. Você vai achar, querida. Eliminei. Para sempre. Para Sem sempre. chance de retorno. Pensamento positivo. Ai. Você falou a doutora Marina, né? Já trabalha com nutrologia, que a gente fala, é isso? Isso, nutrologia. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso que você falou agora, da sua paciente, da sua cliente. É muito comum a gente ver isso, né? As pessoas hoje em dia elas estão muito ansiosas, estressadas, sobrecarregadas, e isso tem um impacto muito forte na alimentação, que a gente acaba de certa forma, muitas pessoas acabam de certa forma, né, descontando realmente tudo isso, essa frustração, essa ansiedade, essa carga, essa tensão em cima da comida.
porque a gente vem, lá no começo, vou falar um pouquinho da história do nosso comportamento alimentar, só para a gente entender de onde vem tudo isso, desse prazer na alimentação, né? Lá na nossa infância, na verdade, desde que a gente é amamentado lá na infância, desde que a gente tem o primeiro contato com o alimento, né, que é o leite, a gente já cria essa relação de afeto com a comida. Porque o momento da amamentação para a criança e para a mãe é muito importante. É um momento de proteção, é um momento de carinho, aquele afeto ali envolvido, né? No olhar do filho com a mãe e tal. E mesmo para as crianças que não são amamentadas no peito, o fato de terem ali o leite, né, de qualquer forma, ele dado pela mãe, dado pelo pai, dado pelos familiares, a criança que recebe isso, ela já vai criando associação do alimento com o carinho, com a proteção, com a segurança. Então a gente traz isso desde lá da nossa infância. E aí ao longo da vida, que a gente aprendeu muito isso lá na hipnoterapia, né? Ao longo da vida a gente vai fazendo os compoundings, né? A gente vai reforçando as ideias. Então, o que é um compounding? São momentos que a gente passa que a gente reforça uma ideia inicial. Então, a ideia inicial de relacionar a comida com afeto, com carinho, etc., ela vem sendo reforçada. De que forma isso acontece? Às vezes é aquele chocolatinho que a sua avó te deu ali na minha casa, inclusive, na casa dos meus pais tem muito isso, né? Eu vejo as crianças chegando lá, ai, vovó, quero um chocolatinho. Aí é a vovó que dá. Ou então, vamos ali, vamos todo mundo junto, a família unida, vamos sair para ir no parque, aí comprou algodão doce. Então, a gente vem a vida toda fazendo a associação da comida com esses momentos de carinho, né? Esse momento de prazer, digamos assim. E não está errado a gente sentir prazer com a comida. O errado está na forma como a gente lida com isso. A fome, ela é uma questão fisiológica, ela é uma questão de proteção. A gente sente fome por um motivo. A gente sente fome que é para sinalizar que a gente está precisando de energia, a gente está precisando de nutriente. Então, a fome é uma forma do nosso corpo expressar isso para a gente comer e ter esses nutrientes que a gente precisa. Então, a fome, ela é fisiológica. A gente não tem que controlar isso a todo custo, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa associação do prazer de comer, a gente, quando tá mais ali estressado, ansioso, aí vem a fome. Aí a gente acaba descontando. A gente acaba buscando esse prazer lá da infância através dessa comida. E o erro tá onde, geralmente? É não saber diferenciar. Na verdade, não é nem o que é fome real do que é fome emocional. Porque a gente tem, eu vou falar disso depois um pouco, mas assim, a gente precisa entender o conceito de ter prazer através da comida ou sentir prazer na comida. Porque o prazer na alimentação, ele também é muito importante. A gente não tem que não sentir prazer. Porque eu ouço muitas pessoas falando, mas eu sinto prazer em comer isso, eu vou ter que deixar de comer as coisas que eu gosto, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que... Na verdade, a gente precisa sentir prazer na comida. Lá nos primórdios, o nosso prazer na comida também serviu para que a gente buscasse o alimento. Porque imagina se tivesse que ir lá caçar, pescar, fazer tudo o que tem que fazer e não sentisse prazer nenhum nisso, né? Simplesmente pela fome fisiológica. A gente não ia fazer isso, a gente não ia se arriscar. Então, assim, o prazer na comida, ele tem toda uma questão também, ele precisa existir, a gente tem que sentir prazer nisso. E é natural que a gente sinta. É natural, inclusive, que a gente sinta prazer em determinados alimentos, que não são nutritivos, né? Então, por exemplo, um chocolate, uma sobremesa. É natural que a gente goste de comer isso, pelo sabor doce, que é outra coisa que também tem uma explicação. O sabor doce, ele sinaliza pra gente de que aquele alimento, ele não é um veneno, porque geralmente os alimentos venenosos, assim, os alimentos que não deveriam ser consumidos, eles são mais amargos, mais azedos, tal. E o sabor doce também é uma sinalização pra gente de que, legal, tá tudo bem, pode comer. Então a gente tem naturalmente uma preferência pelo alimento doce,
Porque eles são, Que interessante. mas além de ter toda essa questão evolutiva, né? Eles são mais palatáveis. Tá. Então então muitas vezes não é o doce em si. É óbvio que tem uma série de questões relacionadas a neurotransmissores, do prazer e tal, mas não é só isso. A gente também tem essa segurança no doce. Além de tudo que a gente já vem reforçando emocionalmente, a gente tem nessa questão evolutiva a segurança no alimento doce, a gente tem a preferência pelo alimento doce. Então, vai ficando cada vez mais difícil a gente se controlar em relação a esse tipo de alimento, porque quando a gente fala de fome emocional, as pessoas procuram mais isso, né? Alimentos com uma densidade calórica muito alta, mas assim, na maioria esmagadora das vezes, são os doces. E o que eu estava falando sobre o sentir prazer na comida, a gente precisa ter isso. A gente só precisa conseguir diferenciar. Eu estou buscando ter prazer porque eu preciso me desestressar, eu estou buscando ter prazer através dessa comida, ou eu estou comendo isso porque eu sinto prazer em comer isso. Dá para entender a diferença? Porque é totalmente diferente eu começar a comer um monte de doce porque eu tô ali ansiosa, querendo acalmar esse sentimento, essa emoção, porque isso não vai acalmar. A gente sabe que o doce não vai resolver, esse alimento não vai resolver. Então, não resolvendo, você fica numa busca infinita. Então, você vai comer sem limites. Então, por que que eu como um quadradinho e tenho que comer a barra inteira? Porque eu tô tentando, com esse quadradinho, apagar um fogo que não vai apagar. Então eu fico comendo, comendo, comendo nessa tentativa desesperada de que isso funcione, mas não vai funcionar. Agora, quando eu como porque eu sinto prazer naquele alimento, não através daquele alimento, eu gosto de comer aquilo, eu estou fazendo isso principalmente com muita consciência no que eu estou fazendo, você não precisa do exagero. Porque o simples fato, eu quero comer um pudim. O simples fato de eu ter ali, pegar um pedaço e comer, isso já me satisfaz. Então, uma das coisas que a gente precisa ficar atento em relação ao será que eu tô comendo realmente, não só por fome real ou emocional, mas será que eu tô comendo porque eu tenho prazer em comer isso realmente? Ou porque eu estou querendo ter prazer através disso? Quando você perde o controle do que você está fazendo, possivelmente você não está comendo porque você sente prazer. Então, isso é uma questão que a gente precisa muito trazer quando estiver diante de um doce, estiver diante de uma comida. Não é só pensar, eu estou com fome ou não. É pensar, isso aqui é realmente necessário? É realmente o que eu quero comer nesse momento? Eu realmente gosto disso? Se não fosse esse chocolate, se tivesse algum outro doce aqui na minha frente, que a gente sabe, eu gosto de pudim. Então, se tiver um chocolate, se eu quiser comer o pudim por prazer, se tiver um chocolate aqui na minha frente, eu não vou comer, porque eu quero pudim. Tá. Então eu tenho Gente, então escolhe. eu tenho uma preferência direcionada. Então não é qualquer doce que serve. Tá. Quando você quer ter prazer naquele alimento, é aquilo que serve. Sabe quando você fala, nossa, hoje eu tô com vontade de comer um hambúrguer. Tá. Mas vamos comer um japonês? Não, não quero. Não serve. Isso é um prazer. Você quer ter o prazer naquilo ali. Porque se fosse uma necessidade desenfreada de, sabe? A gente comeria qualquer coisa. Tanto na fome, quanto também quando a gente está buscando prazer através da comida, né? Muitas vezes a quantidade, o volume de comida que nos traz essa satisfação também. Então a gente fica meio sem critérios ali. E quando você para pensar nisso, eu realmente quero comer isso aqui. Tá tudo bem, é natural. É gostoso a gente sentir prazer. É gostoso. É gostoso a gente querer. Nada. É gostoso a gente querer aquele alimento específico e a gente ir lá e satisfazer esse prazer. É saudável. A gente não precisa tirar isso da nossa vida. A gente nem deve. Né? Pra gente ser saudável. Já tô liberada, né? Final de semana tá liberada. Exato, gostei de você. A gente tá se dando bem. Então é isso, você tem uma preferência ali, você quer comer um alimento, você quer sentir prazer naquilo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Para você ser uma pessoa saudável, você não precisa nunca mais comer doce na sua vida.
nunca mais sair com os amigos, porque tem isso também, né? A gente, ao longo de tudo isso, vem associando momentos de... É mais compounding, momento de comemoração, felicidade. O que que a gente faz? A gente sai para comer. Então, Exato. assim, a emoção, o sentimento está muito relacionado com a comida. Sim. E é um desafio muito grande a gente desvincular essas duas Desvincular. coisas, né? O que a gente precisa realmente é começar a trazer mais presença. Eu sempre falo disso com os meus, não só com os meus pacientes, mas lá no Instagram. A gente precisa, uma coisa fundamental na hora de se alimentar é a presença. A gente ter presença naquilo que a gente está fazendo. Porque aquele famoso, ai, quando eu vi já tinha comido. Nem sei, eu vi já comi. É porque a gente não tem presença no que está fazendo. A gente não para trazer para consciência. Eu realmente gosto desse alimento, é realmente isso que eu quero, é realmente isso que eu preciso, eu estou realmente com fome. São todas essas perguntas que a gente tem que se fazer para saber se diante daquele alimento o que você está sentindo é genuíno ou se você só está querendo acalmar uma emoção. Compreendo. E também você sabe uma coisa que eu fiz agora antes da live? Eu fui ver alguns vídeos seus na sua página, né? Até é um assunto que eu não domino, eu falei, deixa eu assistir os vídeos dela para ter uma ideia, né, do tema, enfim. E aí o que acontece? Eu peguei uma sopa e aí eu pus o celular na minha frente e aí tô assistindo os vídeos, né? E você tá conversando, tá falando agora e eu tava aqui pensando, eu não lembro o gosto da sopa. Eu não. Se você perguntar para mim assim, estava salgada, como que ela estava, eu não sei, porque eu não estava concentrada ali. Então, eu, por exemplo, já me encaixo nessa que não tem presença na hora de comer. Eu não tô sempre aproveitando essa hora da comida para, às vezes, estar respondendo uma coisa, estar fazendo outra, quer dizer, já vou precisar olhar para isso. Exatamente. A gente precisa começar assim, praticar a presença em tudo, né? Uma das coisas que me ajudou muito a fazer isso na minha vida pessoal é em todos os momentos. Então, por exemplo, eu tô lavando louça. Eu tô lavando louça, tô fazendo isso. Eu tô comendo. Você não tá lá no banho falando no celular, você não tá fazendo outra Não, coisa, você tá ali porque não dá, concentrada. né? Porque a gente não olha, sei lá, Exato, entendeu? Aí você aproveita aquele momento que dá, porque eu tô ali comendo, o celular tá do lado. E aí você acaba consumindo, porque uma das coisas, assim, o nosso ponto de saciedade, de saciação, na verdade, né? Que é o momento que o nosso cérebro é sinalizado de que a gente pode parar de comer, envolve muita coisa. São muitos sinais que mandam mensagens para o nosso cérebro. E um deles é o visual. É você notar o que você está comendo. Por isso a importância da gente ter atenção desde a hora que a gente vai pôr a comida no prato. A nossa sinalização já começa daí. Começa da gente sentindo o cheiro da comida. Começa da gente colocando a comida no prato. Tendo atenção à comida que a gente está colocando. A mastigação é outro... O próprio movimento da mastigação, o próprio início da digestão, que a digestão começa na boca. Então tudo isso envolve a nossa sinalização para a saciação. Então, se a gente fizer tudo isso correndo, não dá tempo. A gente nem sente o que está fazendo. Então, assim, ter paciência e praticar a presença. Nos grupos, eu falo muito sobre o Mindful Eating, que é uma técnica de comer com presença. Nada mais é do que você tá ali focado no que você está fazendo. Então, prestar atenção na textura do alimento, no sabor do alimento. E isso funciona demais, demais. Todos os pacientes todas as seguidoras que participam dos grupos, tal, elas sempre falam, Marina, impressionante. Eu começo a comer com presença, eu vejo que às vezes sobra comida no prato. Tá. Às vezes eu vejo o quanto eu comia sem nem perceber o que eu estava fazendo. Que interessante. E só o fato de você prestar atenção no ato de se alimentar, você já reduz muito o consumo alimentar. Muito. Não é à toa, se você pegar, vou ver um filme, aí pega aquele baldão de pipoca. Meu, se for ver, às vezes tem muita pipoca. Nossa, como é que eu dou conta? E aí você tá lá emocionado, na emoção do filme, e não tá nem vendo. A hora que vê, já foi o balde inteiro. E você nem prestou atenção no que você tá fazendo. Então é assim, tentar ao máximo não vincular esses momentos onde você está fazendo outra coisa.
eu vou parar para comer, eu vou parar para comer. É que a gente Tá. está muito impaciente. Sim, Eu tenho muito e-mail para parece que, responder, eu tenho... ai, parece que tá perdendo tempo, É, né? só que a gente precisa encarar, começar a encarar o momento de se alimentar como um momento de trabalho, como um momento de foco. Esse é o horário que eu vou comer. Eu Tá, não vou fazer outra coisa, eu vou comer. Eu falo isso na academia também. Eu vou na academia para fazer exercício. Eu não vou lá para ficar fazendo outras coisas. Então eu vou sentar para comer, eu vou sentar e vou comer. tá. E a gente tentar Presença. praticar, exato, a presença. A gente tentar praticar isso em tudo na nossa vida, não é só na hora da alimentação. Porque a própria prática da presença, ela já ajuda a reduzir a ansiedade. Ótimo, excelente, excelente questão essa da ansiedade que tem relação aí com a comida, né? Exatamente. Então, se você está praticando a presença, você já une as duas coisas. Você ao mesmo tempo está percebendo o alimento, conseguindo controlar a quantidade de alimento e está diminuindo a ansiedade, que te faz comer mais. Então, se você diminui a ansiedade, naturalmente você já vai comer menos. Então, uma coisa está casada com a outra. Compreendo. Deixa eu ver aqui se o pessoal tem alguma pergunta. Daniel, bem-vindo, Daniel. Cirlei, Luciana, Aline, a Vânia Ramos, Arteira. Seja bem-vinda, querida. André Ramos, olá. Marilda Facchini, Mamãe, Cristiano, mamãe, maravilha. Perla Magna, Maria F. Caetano, Pimenta Maria Alice, Míralo Júnior, a Juliana, biomédica, muito elogiada, teve com a gente aqui semana passada. Uma live super elogiada, falou da maternidade, como conciliar a maternidade, vida profissional, o pessoal adorou. Matilde, Socorro, André Lima também vai, nosso colega lá do curso, também vai participar de live aqui em agosto. Maravilha. Dati Pereira, Marli Stefanello, Daniel falou boa noite, Daniel. Juni Silva, Margo Silva Matos, Márcia Lima. Oi, Márcia, tudo bem? Emílio, nossa, pessoal bem, bem bacana. Obrigada, pessoal. Cíntia Curtolo, Daiane. Deixa eu ver se o pessoal tem bastante. A Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta. O Daniel falou, amo comer. quem É não, isso, né? né? Quem não ama? Quem não, né? Quem não ama? Falou, corro para comer. A Cláudia, boa noite. Eu não consigo engordar. Cláudia, né? Eu não consigo engordar de jeito nenhum, desde que me conheço Maravilhosa. por gente. E aí? Essa tem o metabolismo de milhões, né? Não é? É, para É. homeopatizar e vender. Então, a gente respeitar, né, também o metabolismo, né? Porque inclusive, eu tinha um cabeleireiro que ele fazia dieta para engordar. Ele queria engordar, então ele ficava comendo batata doce, abacate. Eu lembro que eu chegava lá, tava cheio de batata doce, abacate, e ele ficava toda hora, deixa eu ir lá comer, deixa eu ir lá comer. E aí, doutora Marina, como que fica essa história? A pessoa quer engordar, vai lá comer. Como é que é isso? Então, nesses casos onde as pessoas têm dificuldade para o ganho de peso, a gente busca usar alimentos mais densos energeticamente. Porque o ganhar e o perder peso tem muito a ver com esse balanço, né? Então, a gente, quando está num processo de emagrecimento, a gente busca o déficit calórico. Então, você consome menos calorias do que você gasta. E quando você está querendo ganhar peso, o superávit calórico. Então, uma questão que eu estava falando com você agora há pouco da saciação, uma delas é a distensão gástrica. Então, quando a comida chega no nosso estômago, existe uma distensão, né, pela presença do alimento. E aí, isso limita um pouco a quantidade de comida que a gente pode comer. Você se sente satisfeito já, você já está saciado, e às vezes você tem ali naquele plano alimentar, aí você para tentar ganhar peso vai comendo, só que chega uma hora que começa a ficar mal. Então a gente busca alimentos mais densos, por isso talvez ele coma o abacate, essas coisas que são muito densas em caloria, né? Principalmente os que são fonte de gordura, porque a gordura é muito calórica. Então, alimentos mais densos para que ele possa consumir numa quantidade menor, ter mais calorias. E aí fracionar bem as refeições para que a pessoa consiga comer várias vezes ao dia, né? E driblar esse metabolismo acelerado aí, que gasta muito e a gente precisa comer mesmo, pôr caloria para dentro.
Nosso colega, o Rodrigo Chang, está aqui. Bem-vindo, Rodrigo. Xang, Lindo, meu querido, esse cara é fera. Não, Esse é né? fera. Só tem fera hoje aqui, gente, que coisa boa. A Cláudia tem uma pequena com 4 anos, mamou no peito até 3 anos e 2 meses. Ficou muito seletiva, foi criada com angu. Angu, não sei se você conhece, é de polenta, é um mexido de água e polenta mineiro. Angu, carne, ovinho da vovó e tomates. Sofro para ela aceitar comidas diferentes. A gente já entra numa outra questão que é a seletividade, as preferências alimentares, né? Então a gente tem realmente que expor a criança a diversas preparações, a diversos sabores, porque existe ali numa faixa etária, a criança ela fica meio aversiva a alguns tipos de alimento, e isso também vai muito da família. As pessoas. A gente tem que colaborar, né? Porque a criança, na cabeça dela, ela faz uma associação, tipo, ah, tá bom, isso faz bem, isso é saudável, mas ninguém tá comendo. Por que eu tenho que comer? Então fica confuso na cabeça dela. A criança, ela vai necessariamente usar as pessoas ali que são autoridades para ela, né? Que ela tem como autoridades na vida dela, ela se espelha nisso. Então, nada melhor do que você comer e mostrar para a criança. Isso é gostoso. E em momento nenhum é bom você forçar. Isso é muito importante. A gente não deve forçar, a gente não deve brigar, a gente não deve discutir com a criança. A gente não deve comparar a criança a outras crianças. Então, por exemplo, sua irmãzinha come. Seu primo come. Tá todo mundo comendo. É você deixar, sabe? É um momento que tem que ter muita paciência. Por quê? Porque se você na fase ali de aprendizado, né, em relação à alimentação, se você passou na sua vida, então, por exemplo, eu tô aqui, a gente tá todo mundo reunido da família, e aí a gente tá aqui comendo carne, arroz, feijão e salada. E de repente está todo mundo discutindo, todo mundo brigando, o ambiente tenso, sua mãe gritando com você. Você automaticamente vai fazer a associação daquela comida também com a situação. Então, se você ficar toda hora, precisa comer, e briga, e bate, e xinga, a criança vai cada vez mais associando aquilo a uma coisa ruim. E cada vez menos ela vai sentindo vontade de experimentar. Que tipo, por que tá brigando comigo, sabe? No subconsciente dela, ela tá fazendo uma associação negativa em relação àquela comida pela tensão que aquilo tá gerando. Então, tentar conversar com a criança, entender a criança, respeitar a criança. A criança precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada. Então, não adianta a gente ficar forçando. É que, assim, é muito sutil o ponto que entra aí num ciclo vicioso. Porque tem mães que, sem perceber, tá bom, no desespero, né? Eu entendo não porque eu não tenho filho, mas assim, eu posso imaginar o desespero que gera nessa mãe ver que a filha não tá comendo, e aí o que ela vai fazer? E vai passar fome. E aí, numa tentativa desesperada de fazer a criança comer, então dá aqui o pão. Daqui, então vai lá, come a sobremesa. Né? Então, tó o danoninho. E aí pronto, aí a criança, naturalmente, na cabeça dela, eu não preciso comer isso aqui. Por quê? Porque ela me dá outra coisa. Então, também ter paciência e explicar para a criança que cada coisa tem o seu momento. Você não quer comer isso aqui? Tudo bem, então vamos ver o que nós vamos colocar no lugar. E que não vai ser uma recompensa dessa. Não trabalhar com recompensas, isso é muito importante também. Come esse prato inteiro que eu vou te dar um chocolate no final. É complicado. Muita gente faz isso. Mas também não é legal. A gente não pode trabalhar com recompensa em relação à comida. Porque senão isso também pode ser um compounding do que eu estava falando. A criança vai entender o doce principalmente, porque a mãe nunca oferece um salgado, né? É sempre um doce. Então come todo o prato que eu te dou a sobremesa. Aí a criança nunca falou cenoura, né? Não te dou fala. Um brócolis. Então a criança na cabeça dela vai fazer a associação. Poxa, então o doce é uma recompensa. Olha o problema que isso vai gerar lá na frente. Porque quando ela quiser ser recompensada por alguma coisa, quando ela quiser buscar a recompensa que ela não encontra no trabalho, por exemplo,
Ah, ninguém reconhece o que eu faço. Eu vou lá fazer o quê? Chegar em casa e vou comer um doce. É como se a comida entendesse você, sabe? Aquela coisa de... Como se a comida, se o doce acolhesse, né? Tipo, ele Aham. me entende. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Então é isso. São várias situações muito delicadas que a Sutis, gente... né? Sutis, extremamente sutis. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Então as preferências alimentares da criança, elas são desenvolvidas baseada numa série de fatores, numa série de fatores. Ela tem a preferência individual, obviamente, que a gente precisa respeitar, mas ela precisa ser também exposta àquele alimento da maneira correta. Então, vários tipos de... Porque a criança não é obrigada a gostar de todas Não, as texturas. não, a A gente gente não também não gosta, né? gosta. Tipo, Não, eu também tenho minhas preferências, tem coisas que eu não como de exato, jeito nenhum. Por que que a exato. criança tem que ser gostar Uhum, de comer tudo? Ela também tem direito a ter as preferências dela. uhum, Só que a gente precisa expor essa criança. Ela não vai lá preparar a comida. Ela não vai no supermercado fazer compra. Quem faz isso é a exato. família. Então, a família precisa entender que tem que também ter muita variedade, tem que expor a criança a todos os tipos de preparação, é gratinado, é cozido, de todo Uhum, jeito que puder fazer isso, combinações diferentes. Porque às vezes ela não gosta do arroz e feijão, mas às vezes ela gosta do feijão separado ou só do arroz. Então, sim. assim, tentar de todas as maneiras e nunca forçando e nunca tornando aquela situação agressiva para a criança, porque Uhum. isso só pode piorar. Você falou aí muito interessante, né? Você falou assim das recompensas, né? Eu fiz um link, você fez esse link, né? Muito legal, nunca tinha pensado dessa forma. A mãe fica recompensando a criança, recompensando a criança. E aí eu pensei aqui no sextou, né? A gente fala sextou. Ou seja, chega sexta-feira, nossa, eu trabalhei tanto é que a sexta, sábado e domingo, maior, né, pedidos aí no iFoods da vida, né? Ou seja, a gente pode, eu trabalhei tanto essa semana, então, assim, olha que interessante. Internamente a gente continua fazendo isso, né? A gente aprendeu lá na Exato. infância e, assim, eu mesma, às vezes chega a semana e fala, eu mereço. Trabalhei tanto, eu É. fiz tanto. Nossa, eu atendi aquela pessoa, foi tão difícil. Eu mereço. E esse eu mereço, eu mereço, eu mereço, muitas vezes não tem esse estado de presença. Mas será que eu quero realmente? E será que, outra coisa, será que essa é a única forma de me presentear? Será que uma boa noite de Exato. sono, um bom Exato. banho? Será que eu recebi uma massagem? Eu trabalhei a semana inteira. Por que eu não recebi uma massagem? Por que não ir fazer uma caminhada? Exato. A caminhada terapêutica, né? A gente sai, a gente vai conversando. Por que não ir encontrar com as amigas? Vai comer também. Mas assim, tem outras coisas, né? E a gente acaba, não, Exato. deixa eu sentar aqui no sofá. Outra coisa, Marina, você já viu quantos filmes nos incentivam a comer? Você já Ah, percebeu sim. isso? Isso Toda hora tem eles estão muito. com um copo na mão, cigarro. Esse dia eu estava assistindo É, Mad Men. Nossa, só tinha fumaça na sala, o tanto que eles fumavam e bebiam. Meu, dá vontade de beber e também. é só comida por todos os Só lados, né? comida. A Quer dizer, é um indústria de alimentos, apelo. a indústria de alimentos é uma coisa muito forte, né? Hoje em dia a gente tem tudo disponível a hora que a gente quiser. E isso também é um fator de escolha, tá? Porque já foi provado que quanto mais disponível, maior a chance de você se descontrolar. Tá. Então, hoje o fato da gente ter. Antigamente, pensa, era muito complicado. Na minha época, festa de aniversário, era final de ano, eram datas específicas que a gente tinha todas essas sobremesas, Sim. que a gente, né? Então não Uhum. era assim, vou ali no. Uma coisa muito engraçada que acontece, isso todo mundo já reparou, com certeza. Eles posicionam estrategicamente, por exemplo, num supermercado. Hora que você tá ali na fila, cansado, estressado, esperando naquela fila, tem aquele corredor. E só o que que tem? Você vê cenoura ali no corredor? Nunca vi. Eles não aproveitam para deixar uma batata, para você lembrar de levar a batata. Não, uma dúzia de ovo. Ah, esqueci o ovo, Não. vou pegar aqui. Não deixa amaciante. Tipo, ó, você tem que levar sabão em pó. Não deixa. Eles deixam comida. E Sim, as mais gostosas. É só sim. salgadinho, é chocolate, é coisa assim. É coisa assim. Exato. Então, tudo ali é um gatilho para você pegar. Puta, eu tô aqui nessa fila esperando. Ah, eu vou levar esse. Já vem aquela ansiedade que você tá ali esperando na Sim, fila, já né, no corredor. demora. Aí já pega outra coisa. Você vai em self-service. Ou restaurante, qualquer restaurante, não só Tá. self-service.
Você vê ali na bancada, quando você vai pagar, o que que tem só ali em volta? Sobremesa. É só chocolate, é bala, entendeu? É Aham. isso. Então, tudo faz a gente, o visual, né? Faz a gente ter o gatilho de pegar e comer. Às vezes você não tá nem com vontade. Às vezes você não tava É, nem pensando em levar. A hora que você olha, você fala, puta, eu vou levar. Vai que mais tarde eu quero. Ou então eu vou comendo no carro, né? exato! E também sem presença, né? Que você está dirigindo, você está em estado de hipnose, quer dizer, não está vendo nada, né? E aí, outra coisa que eu sempre falo para observar, se isso não estivesse aqui, eu iria atrás? Então, se você tá ali naquele corredor, tá cheio de salgadinho, tá cheio de chocolate, se esse corredor aqui não existisse, eu ia voltar lá para pegar? Não, Eu não provavelmente ia. não. Então, eu tô Não. fazendo isso porque eu tô emocionada. Eu não tô com uma vontade real. Adorei, tô Eu tô emocionada. Ai, como você é emocionada. Então, elegante. dá uma segurada. Você é muito elegante, estou Eu tô emocionada. emocionada. Eu tô emocionada. Me emocionei aqui por um minuto, Emocionei. pá, Nunca vou passei a mão. esquecer. Então é isso. Você não ia sair da fila Não, para ir lá no corredor, não ia. Você não ia. imagina. Então você acha que você tá com vontade? Você não tá com Não. vontade. Você tá pegando porque tá ali do lado, porque tá fácil. Então se faça essa pergunta, se isso não estivesse aqui. Muitos pacientes falam, porque aí eu tenho tudo. É, aí já vem minha chinelada, né? Porque tem. Conta. Eu não consigo. Ai, Não, conta. porque eu preciso ter em casa, porque meu filho gosta de comer chocolate, salgadinho, bolacha. Mas nem seu filho devia estar comendo isso, Cristo. Isso não é Mas ele aqui também. desculpa. Isso não é desculpa. Meu filho come, eu preciso ter em casa, não é desculpa, porque ele também não deveria. Nem por ele, principalmente por ele, você não deveria ter. Boa, Não é? Então, boa. se tem em casa, você tá aqui num domingo, você já tá lá debaixo da coberta, no sofá. Aí você pensa, nossa, podia ter um chocolate aqui agora. Se não tivesse na sua casa, você ia botar roupa, botar sapato, Imagina. pegar o carro e ir no mercado? Você não ia. Então, será Eu não peço que... iFood com Porque preguiça de assim, descer não, o elevador. mas põe em você, que nem, ó, uma ideia boa. Põe em Ah, você uma questão de, eu quero comer determinado alimento. Esses aham, dias eu tava com uma vontade de comer maçã do ah. amor. Sério? Maçã do amor. Tá, Por quê? Porque eu gosto de maçã do amor. E eu como tá. com prazer. Eu Que sinto legal. prazer ao hora que eu tô comendo. E Aham. aí eu passei em todos os lugares que você imaginar atrás da maçã do amor. Por quê? Porque eu estava realmente com vontade. Era ela, Mas né? imagina, um chocolate, um pudim, Não, eu Não. quero uma maçã do amor. Nada disso vai resolver. E aí eu sei que realmente é uma vontade genuína. E tá tudo Tá. bem. E tá tudo Aham. bem você comer quando é assim. Não, O meia problema é dúzia, se eu né? falasse... não, meia dúzia. O duro é se você falasse assim, eu quero comer um doce. Qualquer doce. Aí o que vem na sua frente, você vai comendo. Você vai comendo. E aí você fala assim, mas não é esse, Não né? é esse. Aí pega outro, entendeu? Eu Então, sempre assim, digo. não tenha disponível, não tenha à mão, não tenha Uhum, perto, não uhum, tenha. Ah, mas aí, tá. quando eu quiser comer um chocolate, eu não tenho em casa. Você bota o sapato, você pega seu carro, e se você realmente Esse aí estiver é o com cabelo, vontade, passa o batom. você vai enfrentar todas essas dificuldades e vai lá comprar o chocolate. Porque se for vontade mesmo, Você você vai vai. levantar e você vai. Vai. Olha, a Ju Biomédica disse assim, ó, eu fico de boa sem doces, mas quando chega a TPM, o que me salva é um chocolatezinho. E aí, essa questão da... É chocolatinho que a gente fala, né? Nãozinho, né? Ela escreveu Chocolatinho. chocolatinho, ela escreveu certo, eu falei errado. Fala um pouquinho, por favor, se for possível, da TPM. Falo. Hoje em dia a gente não chama mais de tensão pré-menstrual, né? Hoje em Ó, dia é não? síndrome Sério? pré-menstrual. Ah, Síndrome é? Não sabia. pré-menstrual. Sim. A síndrome pré-menstrual, ela é uma fase que a mulher tem uma alteração hormonal muito intensa, né? E isso aí mexe em questões comportamentais, inclusive. Só que nessa fase tem uma alteração muito importante que é a queda da serotonina. A serotonina, ela controla o nosso humor, a nossa ansiedade. E essa queda que a gente tem, ela faz com que a gente busque mais, não só pela ansiedade em si, porque a ansiedade a gente já falou que
leva você a querer comer mais, né? Uhum. Então, não só pela ansiedade em si que essa queda gera, mas porque o carboidrato, o doce, ele facilita a entrada da serotonina no nosso sistema nervoso. Então, seria como facilitar esse neurotransmissor que está baixo ali, né, a ter essa ação dele. Então, são vários mecanismos que levam a mulher a ter essa preferência pelo doce nesse período, né, na síndrome pré-menstrual. E tudo isso é guiado pela alteração hormonal. Tá. Então, a gente tem mesmo uma predileção por alimentos doces. E, na verdade, quando a gente fala doce, só fazendo um parênteses aqui, muita gente fala, mas eu gosto do pão, eu gosto, mas é sempre carboidrato, porque carboidrato Vira açúcar. é doce, vira vira açúcar. Então, não só doce, doce mesmo, no sentido da palavra chocolate, pudim, não é só isso, brigadeiro. É no doce o carboidrato também, porque ele é palatável, né? Quando a gente come alguma coisa com carboidrato, a gente já sente aquele gostinho doce na boca, né? Se você prestar bastante atenção, por exemplo, vai comer uma batata, você sente aquele... a não ser que seja frita, cheia de sal, né? Mas você sente aquele gostinho, assim, aquele docinho no fim. É Sim. uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Uhum. Uma pergunta aqui, vê se você pode nos ajudar. Da Cirlei, quem tira vesícula tem maior dificuldade para emagrecer? Não, não necessariamente. Existe aí um prejuízo na digestão, talvez, né? A curto prazo, principalmente. A gente muitas vezes precisa repor algumas enzimas digestivas para ajudar essa pessoa a digerir as coisas com mais facilidade. Então pode ser que ela passe mal, ela tenha algum desconforto dependendo do alimento que ela comer, principalmente se for alimento gorduroso. Porque a vesícula, ela nada mais é do que um reservatório ali. Ela vai reservar a bile, né? E no momento que você está comendo, você vai digerindo o alimento e tal, mas quando a comida é muito pesada, ou quando você come, por exemplo, carne, gordura, coisas difíceis de digerir, essa vesícula é requisitada para liberar esse produto que vai ajudar na digestão. Falando bem superficialmente assim para todo mundo entender. Então, quando você não tem a vesícula, é como se você não tivesse esse suporte para uma digestão mais difícil. Então, se você comer alimentos muito pesados ou comer muito em volume, pode ser que você tenha uma digestão mais dificultada, assim, você passe um pouco mal, tal. Mas em relação ao emagrecimento em si, não necessariamente. Tem bastante perguntas aqui, viu? A Paty falou assim, movimentou a cidade atrás de maçã do amor. Você. Menina, pessoal, chegou maçã do amor de todos os lados para mim. eu ia falar isso, pessoal. Mandem maçã do amor para ela. Nossa, chegou umas 8 maçãs do amor. Nossa, perguntaram até se você quer ser mãe. Doutora Marina, ser tia é muito bom, né? Acho que é conhecida sua. Mas está nos planos ser mãe? Você vai ser sensacional. Ó, eu sempre ouço isso, sabia? Sério? Nossa, você vai ser uma baita mãe, hein? Você vai ficar linda grávida. Eu falo, gente, vocês param de querer ficar jogando filho em mim? Não está nos meus planos. Tem um depoimento aqui, mas deixa eu ver, doutora, se por exemplo, o David, doutora, se por exemplo tem uma TMB de 3.100, para ter um déficit preciso ter uma alimentação de 2.500 calorias, preciso ter a quantidade exata de macros, ou poderia, por exemplo, ter alimentos alternativos? Eu me perdi na pergunta. Vamos lá, doutora. Se, por exemplo, tem uma TMB é taxa de 3.100. Metabólica basal Tá. De 3.100. Nossa. Para ter um déficit, preciso ter uma alimentação de 2.500 calorias. Preciso ter a quantidade exata de macros ou poderia, por exemplo, ter alimentos alternativos? Aqui o corretor deve ter, está escrito aqui alternanesses. Não tem essa palavra, né? Alternativo, eu não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá, eu vou responder o que eu entendi, tá? Deixa eu ver se ele escreve. Se talvez aqui. Eu acho que ele está querendo dizer se ele precisa, dentro dessas 2.500 calorias, ter os macros específicos ou se pode comer essas 2.500 calorias da forma que ele quiser, né? Aí a gente entra um pouquinho na questão do caloria importa ou não importa.
realmente o que manda para você perder peso é o déficit calórico, né? Então, teoricamente, tá bom, mas e se eu comer 2.500 calorias em sorvete? Eu tô num déficit calórico, mas e aí? Eu posso fazer isso? E aí a gente entra em outra questão que é muito importante além do déficit calórico, que é a qualidade do alimento. A gente precisa ter uma densidade nutricional boa, a gente precisa ter nutrientes no que a gente está comendo. Sim. Porque voltamos lá naquela fala. Quando a gente está no processo ali de mandar informação para o nosso cérebro sobre a saciação, o momento da gente parar de comer, né? Os nutrientes fazem muita diferença. Quando os nutrientes são absorvidos, eles começam a circular no nosso corpo, essa circulação, ela sinaliza o nosso sistema nervoso central de que nutrientes estão chegando ali. Então tá tudo bem, você pode parar de comer. Então, se você come alimentos, por isso que se você comer sorvete ou bolacha ou alimentos que são pobres em nutrientes, daqui a pouco você tá com fome de novo. Eles não matam fome. Minha avó falava isso, bolacha não mata fome. E é verdade, porque você vai estar sempre... Porque eu não disse que a fome é um mecanismo de defesa para a gente ter nutrientes? Sim. É um mecanismo fisiológico, a gente precisa sentir fome para ter os nutrientes. Sim. Se a gente não está tendo os nutrientes, a gente continua sentindo fome. Você pode no momento se sentir cheio com aquele pacote de bolacha, mas o seu corpo continua precisando de nutrientes. Então, daqui a pouco você está com fome de novo. Aí você vai precisar comer. Então, pode ser que por um curto período você até perca peso. Não é improvável. Mas uma hora, sua fome vai aumentar muito e você vai acabar, inclusive, desequilibrando todo o metabolismo. Porque o nosso metabolismo, as pessoas falam, como é que eu faço para acelerar meu metabolismo? Coma direito, primeira coisa. Porque os nutrientes que participam do nosso metabolismo, eles precisam ser ingeridos. Então, se você ficar consumindo 2.500 calorias em produtos, em alimentos que não têm densidade nutricional nenhuma, seu metabolismo também, uma hora vai acabar, né? Vai para baixo. Nossa, muito excelente informação. Então quer dizer que, na verdade, a nossa fome ela é de nutrientes. Porque não é assim, vou comer um pouco de bolacha que agora eu entendi por que a gente come e está sempre com fome, né? Calorias tá faltando vazias, nutrientes, né? Exato. Olha que interessante. Isso que são as chamadas calorias vazias. Você tá ali naquele alimento muito calórico, mas não tem nutriente nenhum. Então, ele não tá fornecendo. Com fome. Exatamente. Muito show. A Fabiana perguntou assim, como fazer para comer devagar? Era o momento que viria uma chinelada, Fabiana. Respira. Comendo devagar. Sentando na frente da comida. Sabe o que eu gosto de fazer muito? Falar para os meus pacientes? Faz de conta que nós somos uma criancinha de 3 anos. Então vamos. Então vamos. Descansar os talheres. Tá? É uma prática boa. Põe isso. Ali no prato. Porque não sei se você já reparou, a gente tá ali comendo, a gente não tira o talher da mão, a gente tá sempre ali, Então, pôs comida na boca, descansa o talher. Legal. Pega o talher, põe comida na boca, descansa o talher. Pronto, só de ter que fazer isso você já cansou, não quer mais comer. Eu vou te fazer já diminuiu. Se ficou muita bobagem, esse negócio da gente ter que mastigar X vezes, é verdade? Tem que mastigar, já ouvi falar 30 vezes o alimento? Assim, não existe relação numérica, porque o nosso corpo não conta isso também, né? Tá. Mas por que eles falam talvez 30? Porque é um tempo, você mastigar 30 vezes é tempo suficiente para o alimento permanecer. Porque lembra que eu falei que a digestão começa na boca? Sim. Então, quanto mais tempo o alimento permanece na boca, mais vai ser ativada a sua saciação e melhor vai ser a sua digestão, porque você está ali mastigando aquilo e a digestão já começou na boca. Então, imagina, a digestão começa ali na boca. Você pulou essa etapa, pronto, você deu 2 mastigadas e engoliu o alimento, então você já pulou uma etapa. Então, o mastigar 30 vezes talvez seja para a pessoa praticar a paciência de ficar contando e não engolir o alimento. Mas se você ficar ali um bom tempo, o que eu costumo dizer para os meus pacientes você precisa, quando você está ali, colocou o alimento na boca, você está mastigando. Como é que eu sei que é o momento que está bom? Quando você não consegue mais distinguir nenhuma textura dentro da sua boca.
Virou tudo uma pasta, entendeu? Você não sente nenhum pedaço de alimento, você já não consegue mais, é tudo um bolo, uma pasta. Aí é o momento de você engolir, tá? Outra coisa que a gente faz muito que é prejudicial é esse negócio de não descansar o talher, né? Então você tá aqui, você botou comida na boca, aí tá mastigando. Aí o ser humano nem acabou de mastigar, nem engoliu o alimento, já tá pondo de novo. Só que a hora que você engole, essa comida que você acabou de pôr na boca, ela também pode passar, Tá. sem nem ser mastigada. Uhum. E a gente começa a mandar pedaços de alimentos não mastigados para o estômago. Sim. Só que o nosso estômago não tem dente, né? Então, aquilo vai ficar Deveria esse ali, cachorro, esse estômago. aquilo vai ficar ali prejudicando a Com digestão. problemas. Inclusive, pessoas que têm problemas intestinais, elas precisam Olha. muito tomar cuidado com a mastigação por causa disso. Porque senão ela vai mandar alimento não digerido e isso vai gerar uma baita confusão. Então é realmente importante. Não precisa contar 30 vezes. Tá. Mas ali, mastigar o alimento e a hora que você não conseguir distinguir mais, virar tudo uma paçoca, aí você pode engolir. Você estuda tanto, né? Tanta coisa e precisa ensinar a gente o básico, não é? E a gente pergunta essa pergunta tão Mas é sempre assim, lógico. tudo, né? Meu, ciência, não sei o quê. Aí para doutorar, como é que eu sei que... Mas é assim, a gente tem que começar dali do básico. Aí tem uma pergunta aqui do Marcelo Ostrada Franco. Pessoal, se eu pronunciar errado, vocês me desculpem, tá? Doutora Marina, você lembra qual paciente foi o que mais te marcou e ficou feliz com o resultado? Aí ele elogia, a Marina é top. Obrigada, Marcelo. Poxa, vários pacientes me marcaram muito, muitos pacientes. Eu não sei nem falar assim, um que foi mais marcante. Como que funciona os seus atendimentos, enquanto você vai lembrando? Como a gente liga para você, como que funciona? A gente é para emagrecimento? Me explica, por favor. Hoje eu sou mais focada nessa parte do emagrecimento, né? Tá. Porque as pessoas acabaram, acho que pelo meu posicionamento aqui, principalmente no Instagram, as pessoas acabaram me procurando mais para isso, então hoje eu atendo, a maior parte dos pacientes com essa finalidade. Então, é simples, o paciente passa, agenda a consulta, né? Na primeira consulta eu vou saber toda a história. Então vamos lá, como é que aconteceu? Há quanto tempo? Como é que era a infância e adolescência? Você já tinha problema com peso? E aí, como é que foi? Já fez alguma coisa para tentar emagrecer? Como foram essas tentativas? O que você fez? Já usou alguma coisa? Que medicamento você usa? Que problema de saúde você tem? Como é que é no trabalho? Você é muito ansioso? Como é que é seu sono? Como é que é seu intestino? Já fez alguma cirurgia? Já foi internado alguma vez? Já fez algum tratamento muito prolongado? Então, assim, é uma série de perguntas que eu faço. Você está usando algum medicamento agora? Fez algum tratamento recente? E aí depois a gente vai para a parte alimentar. Então, quanto bebe de água, se ingere álcool, se come fritura, se come tudo, as preferências alimentares todas. Aí eu vou fazer um diário. Diário não, porque é um dia, é diário, né? Faço um dia alimentar da pessoa. Então, eu reviso com ela tudo que ela come durante um dia. Café da manhã, para eu tentar identificar em toda essa história. Aí acabou. Aí eu vou saber da prática de exercício, se tem alergia alimentar ou não, etc. E aí, diante de toda essa história que o paciente me trouxe, desde lá do começo, desde a infância, eu vou analisar tudo que eu posso trabalhar em cima dele para fazer ele perder peso, para ajudar ele nesse processo de perda de peso. Então, para identificar quais são os erros que ele está cometendo. Nossa, show. Porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa super certa e tá fazendo besteira. Não. Tipo, onde você está errando? E eu sempre pergunto isso pro paciente, tá? No final, eu acabo de fazer tudo, eu olho pra cara do paciente assim, e aí, onde você acha que você tá errando? Porque geralmente a gente sabe, né? Todos! Todos eles, né? E aí eu trago também toda essa parte do comportamento, né? Nessa primeira consulta. E depois eu peço os exames, faço para fazer toda a avaliação metabólica do perfil hormonal, porque por essa especialidade em endocrinologia também eu faço essa parte do equilíbrio hormonal.
E daí, na segunda consulta, a gente vai passar a consulta só falando dos exames e de tudo que eu pedi para ele colocar em prática, né? Uhum. Desde a primeira consulta até a segunda, tudo que eu pedi para você pôr em prática. Como é que foi sua experiência? É Que uma a gente vai mentoria, fazer os né? ajustes. É, uma mentoria, basicamente. É uma mentoria. Então, eu vou saber tudo que a gente conversou na primeira consulta, tudo que ele conseguiu ou não colocar em prática, por que não, o que a gente pode fazer para melhorar. E aí a gente fala dos exames. Eu falo exame por exame, explico tudo. E a gente vai fazendo as correções que forem necessárias também para ajudar no processo de emagrecimento. Você trabalha com suplementação também? Também trabalho. Eu atendi uma moça esses dias, ela quer fazer uma cirurgia bariátrica. E aí eu falei para ela assim, seria interessante primeiro passar com o nutricionista, nutrólogo. Aliás, depois você me explica, por favor, a diferença entre nutricionista e nutrólogo. Para você primeiro fazer uma correção alimentar antes de você ir para a cirurgia. Porque assim, primeiro essa reeducação, né, que a gente chama reeducação alimentar, porque assim, a bariátrica ela vai diminuir o estômago, né? Mas os seus hábitos, eles continuam ali. A sua rotina de alimentação, ela continua, né? E até pior, porque daí tudo que você come, você passa mal, inclusive, né? Porque o estômago está diferente. Então, faz sentido isso? Primeiro consulta o médico, faz essa reeducação, se preparar para a cirurgia? Ou estou É falando besteira? condição, não, é condição necessária. O paciente não opera se não tiver um acompanhamento com psicólogo, com nutricionista. A diferença entre nutricionista e nutrólogo é que o nutrólogo é médico. Ele é Tá. formado em medicina e ele Uhum. faz a pós-graduação, a especialização em nutrologia. O Tá. nutricionista, ele fez nutrição, então tem essa diferença na formação. Tá. Isso, o fato de ser formado em medicina dá ao nutrólogo a possibilidade de trabalhar com mais opções terapêuticas. Então, nós podemos prescrever medicamentos, hormônios, algumas doses de suplemento, porque o nutricionista ele também tem um certo limite de dose. Então, Tá. uma vitamina X ele pode prescrever até tanto. O médico ele já pode ir além. Então, Uhum. tem essa diferença nas condutas também, né? Uhum. E por a gente entender essa parte de todo o corpo humano, né? Somos clínicos gerais, Médico, sim. a gente se forma clínico geral, a gente também tem capacidade de ajudar em outras questões, né? Porque eu sempre tento ver o paciente realmente como um todo e Tá. direcionar ele para as especialidades que eu acho. Eu acho que meu paciente precisa passar com um cardiologista. Porque eu sempre pergunto, né? Como é que estão os colegas? O Uhum. cardiologista está passando, o ginecologista está passando, e eu já aproveito para ir encaminhando, é uma oportunidade, né? Então tem essa diferença daí. E nós podemos, como médicos, dar diagnósticos. Então eu posso dizer, você tem diabetes, você tem isso, você tem aquilo. O Nossa, muito bacana. nutricionista, o nutricionista ele não pode dar diagnósticos. Ele pode supor alguma coisa e aí encaminhar para o médico dar o diagnóstico. Mas voltando à bariátrica, é condição necessária, precisa ter um acompanhamento, porque justamente a Eu pessoa, não sabia. ela precisa. E até por uma questão que, assim, a perda de peso é muito grande. E Sim. a gente não leva em consideração que isso causa um impacto muito grande no visual também. A pessoa, ela se identificou com aquele peso, quando ela se olha no espelho, ela se identificou com aquele peso por muitos anos. E não é um emagrecimento gradual que a pessoa vai se acostumando com a imagem. De repente, em um mês, ela se vê transformada. Em 2 meses, mais ainda. E ela vai criando essa crise. Como se fosse uma crise não crise de identidade, mas você me entende? Tipo, já não me Sim, reconheço ela se mais no que eu tô perde. vendo. Até o Ela se próprio perde. Então, corpo, ele está só preparado daí, para 90 quilos. De repente ele fica só com daí, 60. exato, só daí ela já precisa muito desse acompanhamento, dessa parte do psicológico, né? Com o psicólogo. E também para aprender a comer, porque é o que você falou, a cabeça não muda, né? Você limita ali a quantidade de alimento, mas o resto, a A vontade de ansiedade comer, continua. a pessoa sente vontade de comer, é que ela não consegue, né? Eu já tive um paciente uma vez que ele fez cirurgia bariátrica, né? E ele tomava Coca-Cola com leite condensado. Gente, deve ser bom, né? Eu não sei se eu tomo Coca-Cola ou se eu Porque a tomo pessoa leite tá ali condensado. querendo, a pessoa tá ali querendo aquela caloria, querendo aquele doce, com aquela vontade, só que não cabe. Tá. Então, o líquido é mais fácil, né?
Líquido é mais Como as pessoas fácil. são inteligentes, né? A gente É. dribla tudo, né? Mas é super importante ter esse acompanhamento. Até porque eu tenho casos de pacientes bariátricos que voltaram a ganhar peso. Também Isso conheço existe. gente. É, Não então paciente, se eu não conheço tiver amigos uma. que. Infelizmente, gente, se não houver uma mudança de comportamento, não pode até perder peso e tal, mas realmente fica insustentável. Enquanto a gente foi falando, você lembrou de algum paciente que te marcou? Eu me lembrei, eu me lembrei. Assim, na verdade, tem vários pacientes especiais, né, para mim. Porque alguns pacientes acabam virando amigos até. A Sim. gente tem uma relação muito próxima. Então, assim, de ser especial, tem vários. Mas um caso que me marcou muito foi de um menino que eu atendi, uma criança, no começo da minha carreira, bem no começo. Eu, aliás, nunca mais tive contato com ele, né? Porque eu acabei ficando um tempo fora também. Mas foi um caso que me marcou bastante. Ele tinha feito uma cirurgia de intestino. Eu não vou lembrar o certo, assim, detalhes do caso dele, tá? Mas eu lembro que ele tinha ele ficou com uma cicatriz bem grande e ele chegava para mim e falava: ai, doutora, eu só quero ficar saudável, eu só quero Bonitinho. conseguir ganhar um pouquinho de peso para eu ficar mais bonitinho, Oh, porque as meninas da escola não me dão atenção, sabe? oh. Então, daí, assim, eu não atendo crianças, mas esse caso foi de um filho de um paciente, né? De uma paciente, no caso. E daí que eu me propus a ajudá-la nesse processo. Ele não foi meu paciente de fato, eu fiz só algumas orientações nesse processo dele aí, né? Então, ele era muito bonzinho, ele Que chegava, me legal. abraçava, então era muito gostoso, sabe? Então, foi um paciente muito especial para mim, porque foi um caso diferente de tudo que eu já atendi. Mas assim, de pacientes que tiveram bons resultados e que me marcaram, eu tenho vários pacientes que eu falo, meu! E já teve pacientes que eu falo assim, não. Porque tem os pacientes que eu falo, poxa vida, eu queria tanto que essa pessoa perdesse esse peso, mas não sei não tô botando muita fé. Aí o paciente vem, tipo, nossa, faz tudo que eu falo, emagrece um monte. Aí eu viro e falo assim, olha, posso te falar? No começo eu não botei fé em você, mas você Uhum. arrasou. Me surpreendeu. Então, assim, tem vários casos. Muito legal. Doutora Marina, uma hora. É, então vamos, né? A gente pode fazer a Tá live parte 2. parte 2. Você aceita? Eu vou ficar super Lógico, feliz. lógico. Deixa eu te falar, você atende online? Atendo online Atende? também. Que você é do Aham. interior, né? Sou do interior de São Paulo, mas eu atendo online também. Tá. Só entrar lá na sua página, eu coloquei aqui, doutoramarina.faquini, né? Exatamente. Pessoal entrar, pessoal, vamos cuidar da saúde. Vocês viram que ela tem uma expertise aí, né, de acompanhar todo o processo, porque o emagrecimento, eu penso, me corrija se eu estiver errado, a gente tem que olhar completo, né, de forma integral. É igual você falou, é o coração, é o intestino, como é que está esse intestino? Quer dizer, precisa olhar de forma integral para você É. poder fazer algo que seja direcionado e dê certo, né? Que o nosso Atenda. corpo, a gente não tá em partes, né? Nós somos um todo. E É. como todo que somos, nós devemos ser enxergados assim, né? Então não tem como eu excluir uma coisa ou excluir outra. Eu preciso olhar tudo, né? Nossa, eu estou muito feliz. Ficou Eu alguma coisa também. que você Não, gostaria de falar? Alguma coisa que você anotou? não, acho que não. Tá Na verdade, eu nem convidado? anotei. Eu falei, vamos lá, que esse papo vai ser bom. É um assunto que eu gosto de falar. Eu não anotei nem nada. Não fiz nem roteiro. Ai, legal. A Ai, Silmara Zago tá falando. A Marina é maravilhosa, um amor de pessoa. Ela ai, é gratidão. extremamente simples, todo o conhecimento. Pessoal, sigam a página dela, é linda. Eu vi um monte de vídeos lá, né? Muito legal os vídeos. E ela, assim, essa Marina que vocês estão vendo, né? O que eu vi lá na página dela, é a Marina que a gente está vendo aqui. Não economiza informação, entrega mesmo. Lá tem várias coisas que dá para a gente aprender. Então, sigam a página dela, né? Depois manda um direct para ela agradecendo. Vamos animá-la bastante para ela falar, ai, que legal, eu gostei de lá, e ela veio outra vez. Me ajuda para Vamos, fazer nem de volta. precisa, já tá marcado. Já pode falar a data que a gente faz Que outro. legal, que bacana. Será um A, prazer imenso. a Fabiana falou, conheci
conheci a Marina durante a pandemia e desde então tenho aprendido muito. Né? O Daniel Ah, falou, foi Fabi, lindo, muito maravilhosa. obrigada. Daniel, o pessoal está te convidando para vir aqui de novo. Diz que estão morrendo de saudade de você, viu? A Cláudia, obrigada, parabéns pela live. A Silmara Zago, a Marina é maravilhosa, um amor de pessoa, realmente, Ah, mais sim, obrigada. simples. Bem, que bom, tô muito feliz. Querida, palavras finais. Eu queria agradecer primeiro o convite, foi muito bom. É muito bom a gente ter essa oportunidade de transmitir, né? Porque é o que você falou. Nossa, Às vezes eu fico muito, porque eu tenho todo o conhecimento por ter estudado sempre muito, né? Então, às vezes a gente precisa partir do básico. A gente precisa, aliás, partir do básico, né? E quando eu tenho esse contato, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu volto lá para o básico. Então, isso me ajuda, né? Isso me ajuda muito a entender qual é a necessidade das pessoas também. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? As que pessoas terem bom. o conhecimento, as pessoas terem a curiosidade. E é isso que eu falo, cara. Quando tem alguém disposto a passar as coisas para você, aproveite, pergunte, use. Porque realmente quem tem o conhecimento, a coisa mais gostosa pra gente é É passar, né? passar. Porque A conhecimento gente só fica pra de. mim, eu já sei tudo que eu tô falando, né? Eu já sei tudo que eu tô falando. Então, o gostoso mesmo é poder transmitir. Então, obrigada pela oportunidade e bora marcar essa segunda Bora live marcar. aí. A gente pode, se você combinar, embora você falou que não trabalha, mas eu tive muitas perguntas aqui de criança, né? Por exemplo, que você disse sobre criança com seletividade alimentar, enfim, muitas mães perguntando sobre crianças. Então, de repente, uma live nesse É sentido, que assim, enfim. como eu estudei muito sobre o comportamento alimentar, é Hum, inevitável que a gente veja a infância, né? Porque é o principal, é o pilar, todas as nossas preferências, tal, elas são formadas lá. Então, inevitavelmente, eu estudei muito sobre alimentação infantil, sobre tudo isso. Mas por não trabalhar com crianças, eu não tenho a experiência prática, né? tá, Mas o que eu puder ajudar em teoria, legal. né, em conhecimento nesse sentido, faço com o maior prazer. Muito legal. Marina, querida, eu estou assim, sinta o meu carinho, Ah, sinta a gratidão, minha gratidão de gratidão. Fiquei muito verdade pela feliz, sua viu? Muito feliz, muito gratidão mesmo, feliz. que bacana. Muito Agradeço a obrigada, todas as Carmen. pessoas que estão aqui. Eu vou deixar a live gravada, né? E eu vou pedir para vocês compartilharem a live, enviarem para os seus amigos, reverem, porque quando a gente, né, às vezes você vê uma, duas, três vezes, a gente aprende mais ainda. E foi uma live assim, foi aula, foi assim, entrega de conhecimento mesmo. Eu mesma aprendi um monte de coisa aqui sobre como comer, a presença. Eu percebi que eu não estou tendo presença na hora de comer. Você foi falando da nossa infância, eu fui lembrando da minha mãe, que na nossa casa, me trouxe tantas lembranças. Eu fiz uma terapia aqui. Na nossa casa, a minha mãe era, quando a gente estava triste, eu estava doente, ela vinha com aquela comida e tudo. Então, assim, sabe, foi passando um filme, né? Foi terapêutico. Então, eu realmente agradeço a você, agradeço todo Gostoso. o pessoal pelas perguntas. E você me tocou. E eu tenho certeza que assim como você me tocou muitas pessoas aqui, vai tocar ainda, porque essa live está aqui, as pessoas vão seguir sua página e Ah, que você bom, transforma gratidão. vidas. Gratidão, você transforma Você transforma. vidas. Que lindo. Obrigada, eu vou Gratidão, encerrar a Carmen. live. Boa Boa noite, noite, pessoal. Obrigada, Marina. boa Boa noite, noite. pessoal.